Encontro de empreendedores. Eu participei de um encontro de empreendedores. Na verdade, era um simpósio durante um dia, onde houve ali a apresentações, né, de vários palestrantes. E um palestrante, mais um, ele enfatizou um determinado assunto no sentido de para que fazer faculdade, né? E ele fez a seguinte pergunta: quem aqui se lembra do Teorema de Pitágoras? Ou quem aqui, na sua vida cotidiana, na sua vida profissional, usa o Teorema de Pitágoras, né? Onde a hipotenusa é igual à soma, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados do, dos catetos. Tá? Ele fez essa pergunta e no sentido de desvalorizar o ensino, o estudo, principalmente ensino superior, faculdade. E aí um outro vem e cita, tá vendo só que bobeira, perda de tempo? Olha só que coisa interessante. Nós temos aí Bill Gates, não concluiu faculdade. Nós temos aí Steve Jobs, também não concluiu faculdade. E nem o Mark Zuckerberg. Olha, muito cuidado com esta afirmação. Há um equívoco imenso desta concepção. Nós precisamos repudiar essa concepção e eu vou explicar. Embora esses três que foram citados como exemplo não concluíram a faculdade, isto é verdade, mas uma coisa nós não podemos negar, que eles tinham muita neuroplasticidade. O cérebro deles eram, sim, treinados, preparados para estarem no mundo em que eles estão. Se eles não alcançassem na teoria e na prática essa concepção, eles não alcançariam a posição que eles estão. Então você pode até não fazer faculdade, é uma verdade, como nós temos exemplos. Mas, ainda que você não faça faculdade, não estude em nível superior, o fato de você não estudar não vai te levar a esse ponto. E é o que nós vamos conversar no nosso bate-papo de hoje: neuroplasticidade e empreendedorismo. Estamos aqui no SampaCast, Centro Cultural Vergueiro, gravando esse nosso bate-papo com apoio técnico de Daniel. Grande abraço, Daniel. Então vamos lá, pessoal. Neuroplasticidade é a capacidade que o cérebro tem de se transformar. Então, pessoas que chegam à excelência, não à perfeição, que nós não acreditamos na perfeição, mas sim na excelência, como era o caso desses grandes empreendedores, inovadores, eles passaram por um sistema em que alcançaram a excelência da maneira de pensar, da maneira de agir, e aí sim eles conseguiram adquirir um cérebro treinado capaz de transformar, inovar e assim por diante. Ok? Em algumas faculdades, inclusive no Brasil, muito pouco, mas em alguns países, essas matérias elas fazem parte do currículo escolar já do ensino médio, às vezes até antes, ensino fundamental, que são música, xadrez, oratória, matemática e educação física. Tá? De uma forma muito clara, muito objetiva, bem sistemática. Música, né? Eu passei num colégio, fiz visita a um colégio militar de São Paulo há pouco tempo, que fica aqui na Zona Norte, e no currículo eu achei muito interessante que tinha essas duas primeiras matérias, entre outras. Então, música. Por que música? Então, cuidado. Aquela pessoa que falou que você nunca ia usar o teorema de Pitágoras, calma. Porque o teorema de Pitágoras, ele foi utilizado no ensino médio até antes, com a finalidade de criar sinapses. Determinadas matérias, elas, quando bem estudadas, bem aplicada, ela tem a finalidade de transformar o cérebro.
Então, pessoas que estudam idiomas, por exemplo, têm sim uma parte a mais no cérebro. Se eu começar a estudar alemão, a partir desse ano, serão criadas sinapses no meu cérebro para arquivar aquele conhecimento. Então, antigamente nós falávamos que conhecimento não ocupa espaço. Ocupa, sim. A neurociências já tem explicado isso. Tá? Então, pode ser que eu venha estudar xadrez, e sem a finalidade de me transformar num Karpov, num Kasparov ou num Mequinho. Mas quando eu estudo xadrez, ainda que eu no futuro ou na fase adulta não venha mais jogar xadrez, ao aprender xadrez foram criadas sinapses, houve uma neuroplasticidade que, ainda que eu não use mais a parte do cérebro para jogar xadrez, aquela parte do cérebro com certeza vai ser utilizada para que eu aplique em outros conhecimentos. Então, xadrez, por exemplo, música. Quem estuda música tem um raciocínio lógico mais desenvolvido. Quem estuda música tem facilidade de estudar, por exemplo, exatas matemática e física. Tá? Então, o aluno ainda novo, criança, ele aprendeu música, não com a finalidade de se tornar um músico, mas a música provocou no cérebro dele uma neuroplasticidade e houve uma mudança, e essa mudança ele vai utilizar essas sinapses, vai utilizar em outras áreas. Tá? Oratória, então, nem se fala, né? Nós gostamos muito de Howard Gardner, né? Fala que a oratória traz uma transformação incrível, principalmente para quem quer estudar lógica. Trabalhar com lógica, persuasão, indução, dedução. Quem tem a prática da oratória tem também, adquire, né, esta habilidade. Matemática e educação física. Eu acompanhei um curso de pilotos e nós percebemos que os alunos pilotos de avião, eles tinham muito mais habilidade, muito mais facilidade nas operações quando eles eram ou tinham sido atleta. Por quê? Quem jogou basquete, quem jogou vôlei, futebol, handebol, tinha uma noção muito maior de espaço e velocidade. Então, parece bobeira, mas o simples fato dele aprender a cruzar uma bola ou correr atrás de uma bola, considerando a distância da bola, a velocidade, a altura, ou quem jogou vôlei, basquete, principalmente esses jogos aéreos, né, eles alcançaram, né, tinham uma habilidade, uma competência e tiveram um aproveitamento bem melhor. Então, isso é neuroplasticidade. Você pode até não fazer faculdade, mas quais são as habilidades, quais são as competências que você desenvolveu para que pudesse chegar num nível de empreendedorismo? Quando nós falamos de empreendedorismo, nós temos ali por entendimento que houve uma inovação. E você não consegue inovar se você não tiver múltiplas inteligências. Então, Bill Gates, ele fez Harvard durante 2 anos, estudou matemática e direito. E parece bobeira, mas tanto matemática quanto direito, essas duas matérias têm uma aplicação muito, muito importante no que se refere à lógica. Lógica, o bom estudante de direito, as pessoas falam, aquele que decora leis. Não. O bom estudante de direito é aquele que consegue induzir, deduzir. Isso se faz através da lógica. E a lógica alcança através da matemática. Então, matemática e direito, Calazans, matemática exatas, direito humanas. Nós, dentro da neurociências, não raciocinamos desta maneira. Tá? Então, Bill Gates, 2 anos. Steve Ballmer, Mark Zuckerberg, ele estudou em Harvard também. Estudou
psicologia e ciência da computação durante 2 anos, né? Steve Jobs ficou ali na faculdade Reed e estudou ali durante 2 anos também. Então, esses homens, embora não tivessem terminado, concluído a faculdade, inegável que eles tiveram neuroplasticidade de uma forma muito contundente. E eu te digo outra coisa, né? Eles não concluíram a faculdade. Então, eu dou um conselho para vocês que assim raciocinam. Entra em Harvard e sai. Se você conseguiu entrar em Harvard, né, eles entraram em Harvard. O que eu quero dizer com isto? O profissional, o estudante, o acadêmico, para entrar em Harvard, você não entra em Harvard se você não tiver todas essas habilidades, todas essas competências, múltiplas inteligências e essa neuroplasticidade. Eles não precisavam ter terminado Harvard ou Reed, como foi o caso aqui de Steve Jobs. O que eles tinham é uma mentalidade. Então, vamos lá, finalizando aqui. Empreendedores, inovadores, você não precisa realmente fazer uma faculdade. Comprovadamente, você não precisa. Mas isso não quer dizer que você não precise estudar. Há quem diga que esses homens estudaram muito mais do que um período equivalente à faculdade. Então, não podemos trabalhar com essa concepção. Então, quando estes empreendedores falaram que fazer faculdade é perda de tempo, como essa expressão foi utilizada, nós precisamos ter muita cautela em relação à perda de tempo relacionado ao estudo. Mais do que faculdade, nível superior, nível técnico, é a neuroplasticidade. Como é o seu cérebro em relação a isto, ok? Para mais informações, nós temos o nosso canal de YouTube, que nós temos outros vídeos sobre este e outros assuntos. E, além do mais, no site do professor Calazans, nós temos vários cursos sobre neurociências, técnicas de ensino, técnica de estudo, dentre outras coisas. No Instituto Professor Calazans, você tem a seção cursos e na seção cursos você tem ali acesso a vários cursos. Para mais informações, nosso e-mail calazans.daniel@gmail.com ou nosso telefone, que também é Zap 11 9 8693 6733. A sua atitude define a sua altitude. Voe alto. Estude com o professor Calazans. Para mim, professor Calazans, foi sim um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.